Para plantar é importante conhecer a terra. Em Goiânia, cientistas da UFG e Embrapa desenvolveram um novo método de análise de solo que dispensa o uso de reagentes químicos tóxicos e usa imagens digitais e computação. A nova tecnologia substitui dois tipos de análise de solo. A análise química identifica níveis de nutrientes como nitrogênio, potássio. Já a análise de textura observa a matéria orgânica ou quanto tem de carbono. Saber disso influencia na quantidade de fertilizantes que é preciso para corrigir o solo. Mas antes de falar sobre ela, vamos entender como é feito hoje em dia. Adilson, técnico de laboratório da Embrapa, explica que a metodologia da pipeta é considerada a mais eficiente. A terra é seca, moída, vai para o laboratório e recebe substâncias, água, hidróxido de sódio e hexametafosfato. É agitada por 12 horas, passa por funil, peneira, tudo para ver a quantidade de areia e argila, saber se o solo é mais arenoso ou argiloso. Esse é o método mais tradicional. Esse é o mais tradicional e considerado atualmente o mais preciso dos métodos de fazer textura. Nesse novo método que os pesquisadores estão desenvolvendo de escanear, não precisa passar por essas etapas? Não precisa. E esse método aqui, apesar de ser preciso, você leva 2 dias no mínimo para fazer a análise. Depois de ser secada e moída, a amostra de solo vem para o laboratório, é escaneada 3 vezes e vai direto para o programa do computador. O que de modo tradicional leva 2 dias para ser feito, que é a análise do solo, aqui com essa inovação leva segundos. A pesquisa é fruto do doutorado do Pedro Augusto no Instituto de Química da UFG. Pedro, como funciona essa nova forma de análise de solo? Essa nova forma visa substituir 2 análises que a gente geralmente faz no laboratório. A primeira delas é a análise de textura. O que é a análise de textura? Determinar o teor de areia, silt e argila. Então ele tem esse nome de textura que se você pegar no solo e passar a mão, você vai sentir a diferença. Se você tiver mais areia, se tiver menos areia, então por isso tem esse nome de textura. É por causa da textura do próprio solo. O segundo parâmetro é a matéria orgânica. Então esses 2 parâmetros têm a ver com a fertilidade do solo. Então esse método visa, por meio de imagens digitais, substituir métodos que a gente realiza no laboratório, que usam reagentes químicos, equipamentos às vezes de alto custo e vários tipos de vidraria. O professor Anselmo, do Instituto de Química da UFG, é orientador da pesquisa. Professor, conta pra gente como é que o solo ele vai parar na tela do computador como uma imagem. A amostra é coletada no solo, né? E depois esse material então é levado para um laboratório, onde é feito o laboratório aqui da Embrapa, é feito o tratamento inicial. E depois as imagens são gravadas em um equipamento tipo um scanner de mesa. Então esse scanner de mesa ele registra essas imagens e depois nós usamos métodos de química computacional, especificamente métodos estatísticos e computacionais, né, para tratar essas imagens e transformar essa imagem numa propriedade equivalente à propriedade que é medida no laboratório. Nesse novo método, a assertividade dele é grande? A assertividade é grande. Nós fizemos um teste comparando, né, tanto para analisar a textura quanto a análise de material orgânico, os resultados são similares ao método convencional. Existe um algoritmo, né, a ideia de transformar imagens em propriedades físicas não é novidade, né? O que a gente fez foi adaptar. Então você pega uma imagem do solo, né, uma série de grãos que estão lá dispersos, e com base na cor, na diferente cor, características de cada solo, dessas pequenas diferenças de cor, a gente consegue identificar que aquele padrão de cor é característico de um tipo de solo e não de outro tipo de solo. Então com isso a gente consegue criar padrões de cores, características de solo, que são perceptíveis na imagem digital e às vezes não a olho nu. Uma metodologia rápida, de fácil acesso e ambientalmente amigável, né? Porque toda ela é feita sem emprego de reagentes químicos. Outra vantagem da nova tecnologia tem a ver com o chamado sequestro de carbono. O solo é o maior reservatório ativo de carbono do planeta.
A agricultura tem efeito na quantidade de carbono que fica e na quantidade que é emitida para a atmosfera. A forma de manejar o solo define se um sistema é ambientalmente sustentável ou não. Para poder incentivar os produtores para que eles utilizem sistemas de produção sustentáveis que acumulam carbono no solo, que chamamos de sequestro de carbono no solo, ao contrário, a usar de sistemas que emitem, que perdem carbono para a atmosfera, nós temos que incentivar em termos financeiros os produtores. Para isso existe o chamado crédito de carbono, o que ainda não está funcionando tanto quanto deveria. Por quê? Porque é muito difícil medir a exata quantidade de carbono no solo. Na verdade, difícil nem tanto o problema, porque conseguimos com métodos tradicionais de laboratório. Mas esses são muito caros, levam muito tempo para analisar e também, por causa dos reagentes que utilizamos, eles causam um grande passivo ambiental para o laboratório, ou seja, utilizamos reagentes que agredem o meio ambiente. Então, com esse método, novo método que estamos desenvolvendo, nós esperamos diminuir o tempo de análise, a quantidade de reagentes que utilizamos e também o custo. Em relação ao custo, ele não é muito caro, Pedro? Não, o custo dele é muito baixo. A gente estima aí em média de R$1 cada análise. Então não é algo exorbitante. E para fazer uma comparação, em média, a análise de matéria orgânica, se for pagar para fazer, em média de uns R$15 por amostra. Então é bem mais barato. Isso. Professor, para isso chegar até o produtor rural na prática, qual o caminho? É possível? No momento nós estamos aí, o Pedro, que é o aluno envolvido no projeto, ele está desenvolvendo um aplicativo, com o aplicativo em mãos, né? O que a gente espera na frente é que o produtor ele consiga, digamos, registrar uma imagem no campo, enviar essa imagem, digamos, aqui para o laboratório da Embrapa, e aí então logo em seguida ele já tem um retorno daquela análise de solo feita por imagem. Digamos, isso é onde a gente espera chegar.